A indignação de Jesus. Parece até difícil falar sobre isso, visto que o Senhor Jesus, manso, tranquilo, transmite tanta graça, tanta humildade, tanto amor. É possível ele estar ou ficar indignado? Pois é, vamos ver em Marcos capítulo 10, versículo 13, diz-nos o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Preste atenção. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que texto mais lindo! Nós costumamos sempre usar esse texto, é um dos textos que nós gostamos de usar na apresentação de crianças ao Senhor. Nós queremos fazer como essas pessoas faziam, trazer as criancinhas a Jesus, para que Jesus toque nelas, para que Jesus as abençoe. É lindo demais isso, é maravilhoso. E realmente é uma dos cultos de apresentação de crianças que eu acho mais lindo, gosto demais disso. No entanto, irmãos, nós compreendemos que o texto envolve muito mais do que isso. Jesus não estava falando apenas das crianças, dos pequeninos, mas dos semelhantes a eles, daqueles que hoje são pequenos aos olhos dos discípulos do Senhor, aqueles que não são nada aos olhos dos discípulos do Senhor, porque nós às vezes gostamos de apresentar ao Senhor os doutores. Olha, nossa igreja tem tantos doutores, tem tantos advogados, tem médicos, nossa igreja tem isso. Mas, meu irmão, se esse doutor, se esse médico não se tornar como uma criança, não for semelhante às crianças, não receberá o toque do Senhor Jesus. Porque Jesus viu isso, Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, deixe vir a mim as crianças, porque a eles pertence o reino dos céus. E Jesus diz mais: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É forte, não é, meus irmãos? Muitos querem ser doutores, muitos querem ser mestres na palavra. Não, nós temos que ensinar forte, nós temos que pregar a palavra. Mas Jesus é tão simples. Jesus tem ensinamentos tão preciosos, tão diferentes daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós julgamos. O nosso julgamento, irmãos, é tão ruim, tão mal, quando nós julgamos os outros. Precisamos tanto ter essa graça, essa sabedoria do Senhor, para não julgarmos, para não apontarmos os dedos, para atentarmos para aquilo que Deus atenta. O apóstolo Paulo compreendeu isso muito bem. Vocês sabem, o apóstolo Paulo entendia muitas coisas, ele era um doutor, mas ele chegou a dizer: aquilo que para mim era conhecimento, era lucro, eu reputei-o perda. Eu quero aprender mais de Cristo, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero ser achado em Jesus. Eu não me interessa tantos conhecimentos. Ele chega a dizer: o conhecimento incha, traz orgulho que nos separa de Deus, mas o amor, sim, o amor edifica. É tão importante nós atentarmos para isso, e principalmente nós que somos discípulos do Senhor, atentarmos para não excluirmos da comunhão, da presença do Senhor, aqueles que são realmente os mais queridos por Ele. Lembre-se, isso traz indignação aos olhos do Senhor. Quando nós fazemos escolhas, quando nós fazemos separação, quando nós elegemos pessoas por sua posição, por sua riqueza, lembre-se disso, por sua sabedoria,
Nós temos que tomar muito cuidado porque Deus não vê dessa forma. Paulo escreve aos Coríntios, guiado e inspirado pelo Espírito Santo, ele diz-nos o seguinte em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26. Preste atenção nessa leitura. Irmãos, diz ele, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Entenderam? Não são chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimentos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Você percebe como pelo Espírito Santo Paulo captou justamente aquilo que Jesus estava falando, a indignação do Senhor Jesus, porque ele escolhe os humildes, ele escolhe os pequenos, ele escolhe aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são, que se acham alguma coisa. Ele diz mais, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não há do que se vangloriar, não há motivo de orgulho. Não, meu irmão, não, Deus nos escolheu. É por isso que muitos de nós, muitas vezes, somos chamados para o Senhor. Se você tem, quem sabe, um nobre nascimento, se você tem uma posição, você é chamado para o Senhor quando você está lá embaixo, no fundo do poço. O meu chamado mesmo, eu era já um chefe de manutenção, tinha uma posição, mas, meu irmão, aquele dia eu estava lá embaixo, aquele dia eu estava tão arrasado, aquele dia eu estava tão entristecido, aquele dia eu precisava tanto do Senhor, aquele dia eu era uma criancinha e precisava tanto do colo, do toque do Senhor Jesus sobre minha vida. Então, lembre-se, nós precisamos, amados, nos tornar semelhantes a crianças, ser humildes, pequenos. Não se vanglorie. Uma criança precisa, uma criança necessita, uma criança pede, uma criança é bem visto aos olhos do Senhor. No entanto, aqueles que estão tão próximos, como os discípulos, pareciam tão perto do Senhor Jesus, no fim causa indignação para ele. Por quê? Porque estavam julgando segundo a aparência, estavam desprezando aqueles que Jesus acolhe. Você já imaginou isso, meu irmão? O que causa indignação ao Senhor Jesus? Nós desprezarmos aqueles que Ele acolhe. Nós rejeitarmos aqueles que Ele mais deseja. Meu amado, nós precisamos estar muito atentos para isso. Deus ama os humildes, Deus ama os pequenos, Deus chama aqueles que não são para envergonhar aqueles que parecem que são, que se acham que são, mas no fim não são nada. Nós não somos nada, todos nós dependemos e precisamos do Senhor. Eu quero te dar um conselho, para mim, em primeiro lugar, e para você. Não deixe Jesus indignado, viu? Não deixe o Senhor indignado com você, com as suas atitudes. Não deixe o Senhor indignado, desprezando aqueles que Ele acolhe. Amém? Eu convido você a orar. Feche os seus olhos, por favor, e vamos falar com o nosso Pai. Amado Pai Celestial, nós te damos graças pela Tua Palavra, te damos graças pela escolha, pela maneira como o Senhor nos escolhe. Realmente, meu Pai, nós olhamos e vemos que não são grandes, não são os poderosos, mas são os humildes. O Senhor tem mesmo chamado pessoas tão simples para fazerem parte do Teu reino. Meu Deus, dá-nos a graça de percebermos, de discernirmos, de termos esta compreensão, esse entendimento, meu Pai. Dá-nos a graça de também escolhermos
as coisas que o Senhor escolhe e desprezarmos aquelas que o Senhor despreza. Senhor, eu te peço isso. Eu oro, peço a tua bênção sobre este irmão, esta irmã que nos ouve. Senhor, esse que se encontra numa situação tão delicada agora, que precisa de um toque teu. Assim como o Senhor acolheu aquelas crianças, assim como o Senhor tocou naqueles pequeninos, toca também na vida deste irmão, meu Pai, que precisa de um toque do Senhor neste momento. Toca na vida desta irmã, meu Senhor. Ah, meu Deus, faça com que ele sinta agora o toque do Senhor, o abraço do Senhor, o afago do Senhor. Eu te peço, meu amado Deus, peço a tua bênção, peço o teu favor. Ajuda-nos, meu Pai, acolhe-nos, porque às vezes aqueles que estão mais próximos de ti nos impedem, tentam nos impedir de chegar perto do Senhor, de receber o toque, mas o Senhor é tão amoroso, tão maravilhoso, e eu oro por isso, meu Pai. Peço a tua bênção, peço o teu favor e abençoo neste momento este irmão, esta irmã que nos assiste, que nos vê, e faço isso no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o nosso abraço, receba o abraço do Senhor sobre tua vida. Amém? Deus te abençoe muito.